Povo de Deus, Bispo Renan Santos falando, quero marcar minha posição política nessa eleição de 2022. Bolsonaro ou Lula? E quero dar as razões aqui por que eu vou votar Bolsonaro. Primeiro, quem é o candidato marcado pelos esquemas de corrupção? Qual é o partido mais corrupto da história do Brasil com provas? Todos nós sabemos. Mensalão, Petrolão, todos nós, o maior esquema de corrupção da história do país com provas. Lula foi condenado em muitas instâncias por muitos juízes, não foi só pelo Sérgio Moro. Então, ele foi descondenado, mas não foi inocentado pelo STF. E quem descondenou Lula foi um ministro indicado por ele, um comparsa dele, parte da quadrilha. Outro motivo, qual é o candidato que anda dizendo que vai liberar as drogas no Brasil? A favor da liberação das drogas. Você é a favor que libere drogas para os seus filhos? Drogas nas farmácias? Você é a favor disso? Você sabe o que é ter um drogado, um viciado dentro de casa? Você sabe o drama que é uma mãe que tem um filho viciado? Como assim liberar drogas? O presidente Bolsonaro combate isso, é contra isso. O presidente Bolsonaro, ele é contra a corrupção e já provou. Todo o seu governo, a gente não viu pelo menos um escândalo de corrupção no governo dele. Qual é o candidato que é a favor do afrouxamento para a lei para aborto no Brasil? É Lula. Aborto que Deus condena, que a Bíblia diz que é abominação aos olhos do Senhor. Você é a favor do aborto? Então vote Lula, porque eu sou contra. Eu vou votar Bolsonaro. Qual é o candidato, qual é o partido que tem projetos de pauta LGBT para ensinar as nossas crianças nos colégios que ser gay é normal, que ser gay é bonito? Você quer que seu filho vá para o colégio estudar e, ao invés de aprender português, matemática, ciências, filosofia, aprenda essas porcarias? Porque eu não quero isso para minha filha. Isso é projeto do PT. Qual é o candidato que anda dizendo que vai revogar a reforma trabalhista feita pelo presidente Bolsonaro? Deixa eu te falar uma coisa, a reforma trabalhista era de extrema importância. Se não fosse feita, o Brasil ia quebrar. Esse país ia quebrar se não fosse feita uma reforma trabalhista. Lula quer revogá-la. Como assim? Que loucura. Isso aqui vai virar uma Venezuela, uma Argentina. Qual é o candidato que flerta com o comunismo, que ama governos como ditatoriais como o de Cuba, Venezuela? Agora a Argentina, a gente vê a Argentina como é que está. Você quer comunismo no Brasil? Você quer que seus filhos cresçam num país comunista? Porque eu não quero isso. Lula ama o comunismo. Qual é o candidato das mentiras, das fake news, que mente descaradamente como se fosse um santo, um inocente, nos debates na televisão? A cara de pau, a cara mais lavada, se dizendo honesto, que não cometeu corrupção nenhuma, nenhum crime. É Lula. Nunca foi tão fácil votar no Brasil. Porque de um lado você vê todos os corruptos de mãos dadas, unidos. Artistas que mamavam na teta do governo, na Lei Rouanet, ganhavam milhões. Você vê a Rede Globo protegendo Lula. Você vê a Rede Globo massacrando o presidente Bolsonaro todos os dias, chamando de misógino, de racista, de fascista, motorista, guitarrista, contrabaixista, coisas, acusações mais ridículas que você já viu na vida, sabe? E a Globo totalmente parcial. A Globo virou um puxadinho do PT, é um partido político, fazendo campanha para Lula. Você viu lá no debate no Jornal Nacional a diferença de tratamento que eles deram para o presidente Bolsonaro e para os demais, para Ciro, para Lula.
E quando chegaram na vez de entrevistar Lula, o Bonner levantava a bola toda hora para Lula, para deixar Lula de cara para o gol. E já começou dizendo que Lula não devia mais nada à justiça, porque foi descondenado pelo STF. Que mentira, Então você vê que qual é o candidato que é contra o sistema, de fora do sistema? Qual é o candidato que não faz parte do sistema? Qual é o candidato que o sistema odeia ele? É o presidente Bolsonaro. Qual é o candidato do sistema? Lula. É o candidato do acordão. Essa é a realidade. Qual é o candidato que anda dizendo que vai regular as mídias? Você é a favor que regule a rede social? Você quer perder a liberdade? Você quer que a opinião seja crime? Por mais que você pense diferente de mim, eu defendo a sua liberdade para você falar o que você pensa, ainda que seja uma ignorância sua. Mas eu tenho direito de expressar minha opinião. Isso aqui é um país capitalista, é um país livre, é um país democrático. Então, eu não sou a favor que a gente perca a liberdade. Qual é o candidato que vive defendendo bandido? Qual é o partido que defende bandido? É Lula, é PT. Enquanto você vê o presidente Bolsonaro sempre discursando a favor da vítima, você vê Lula discursando a favor do bandido. E ele chegou a pachorra de dizer que ele vai criar, vai deixar de ser lei, ou seja, a pessoa, o camarada que assaltar com pequenos furtos, pequenos delitos e, por exemplo, roubar o seu celular. Imagina, alguém vier roubar seu celular, seu iPhone que você trabalhou para comprar, vai deixar de ser crime, não vai preso se roubar apenas um celular. Você vê que coisa absurda. Esse pessoal, eles fazem leis a favor dos bandidos, enquanto você vê o presidente Bolsonaro a favor sempre das vítimas e contra os bandidos. E outra, eu nunca vi na história do Brasil um candidato, um presidente da República que respeitasse tanto a fé cristã e as igrejas evangélicas, que se ajoelhasse no altar das igrejas para receber uma oração. Eu nunca vi. Eu louvo a Deus pelo presidente Bolsonaro, pela primeira-dama, que é uma mulher cristã, ok? Cristã, ela é a Esther que Deus colocou ali do lado de Assuero. E nós, cristãos, nunca tivemos tanta liberdade e respeito do governo como temos desse atual presidente. Você vê a transposição do Rio São Francisco, que ele terminou, que o Lula nunca terminou por causa do desvio de dinheiro, roubavam, furtavam milhões, bilhões de dinheiro dali, o presidente foi lá e terminou. As obras pelo Brasil, nunca foi feito tantas obras no Brasil, nunca se asfaltou tantas ruas no Brasil, sabe? É só não roubar, que dá para fazer tudo, como diz o presidente. Outro motivo porque eu vou votar no presidente Bolsonaro. Você lembra na pandemia, o único que foi contra o fique em casa, o único que foi contra fechar comércio, fechar igrejas, que as pessoas não podiam trabalhar. Você lembra? Que loucura! Quantas pessoas passaram fome porque não podiam trabalhar, porque fica em casa, fica em casa. O único que foi contra isso foi o presidente Bolsonaro. O único que brigou por isso, que lutou por isso. Ok? Ele tem a questão das armas, que ele é a favor da liberação das armas. Também sou a favor. Não é porque eu sou cristão, pastor, não há pecado nenhum nisso. Os países mais ricos do mundo, Estados Unidos, Israel, onde eu já estive 5 vezes, o povo judeu, todos andam armados. E você vê a violência lá ínfima. Ínfima. Muito pouco. Porque bandido já tem arma. O cidadão de bem que precisa ter para poder se defender. Tá certo? Então, você vê a escolha do presidente Bolsonaro sobre os ministros que ele colocou lá no governo dele. Uma escolha técnica. Acabou aquele toma lá da cá. Então, são muitos os motivos para se votar no presidente Bolsonaro nessa eleição 22, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos livre do comunismo, nos livre das mentiras de Lula, que Deus guarde
a igreja, os nossos filhos, o nosso povo, em nome de Jesus. Você pode discordar de mim, mas eu sou pastor e eu sou pastor para orientar, para mostrar o caminho para as ovelhas, você querendo ouvir ou não. Que Deus abençoe a todos. Amém.